Amém, gente. Boa noite, a paz, tudo bem com vocês? Me falaram que vocês estavam de saco cheio do Wesley, aí tiveram que me chamar, que ele já está aqui faz bastante tempo. Aí chamaram as crianças, quase que ele me empurrou para ir junto. Eu falei, não, calma, já passei dessa. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Cheguei hoje, primeira vez que eu pousei no aeroporto de Londrina. Nem sabia que tinha aeroporto aqui. Calma, eu nem sabia que tinha. Aí eu olhei assim, eu cheguei com o avião, eu falei, oxi, pausa avião em rodoviária? Não, tô brincando, gente. Muito bom estar aqui. Aí a gente passou por um lago ali também, assim, tal. Aí o pastor falou, aqui a gente anda de bicicleta, tal, não sei o quê. Eu falei, massa, show. Aí tem uns negócios, tem um lugar para você correr ali. Eu falei, legal. Aí o Wesley, né, puxando o saco, tal, não sei o quê. Aí eu falei assim, a gente faz isso lá também, só tem uma diferença, né? Qual? É que a gente faz de frente para o mar, assim, né? Mas tudo bem, um dia vocês vão para lá. Amém, gente. Estou muito feliz de estar aqui, muito feliz mesmo. Através do pastor Wesley, meu empresário paranaense, eu vim parar aqui. E não se assustem, né? Eu só tenho meus completos 19 anos, mas já tenho bastante... Já tenho 19 anos de igreja também, então é bastante coisa. Estou noivo com a minha noiva, Júlia, que hoje ficou em casa e deve estar me assistindo. Beijo para você, meu amor. Quando a gente chegar, a gente come um sushi, um hot dog na esquina também. E sou filho do pastor Hermínio também, para quem não conhece. Minha mãe, pastora Assis, mandaram um abraço para todos vocês também. E antes de eu começar a falar, né, literalmente quero contar um pouco para vocês a minha história. Mas antes, se você já quiser ir abrindo em Mateus 5, 14 ao 16, para a gente já sair na frente. Eu tenho 19 anos e eu nasci num lar cristão, com 6 meses na minha... Não, vou contar um pouquinho antes ainda. Meu pai e minha mãe, no auge dos 37 para 38 anos, tiveram uma visão assim, viram um carinha loirinho, correndo na sala assim e tal. E aí meu pai chegou na minha mãe e falou, Diraci, eu vi um menino, e eu acho que a gente vai ter outro filho. Aí minha mãe, não, é o cachorro que está correndo ali e tal. Aí eu digo, não, era um menino. Aí foram ver, o cachorro estava preso. E aí era um menino. Loiro, do olho azul, bonito, cheiroso, arrumado. E aí passou um tempo, minha mãe estava grávida, mas com 6 meses na gestação, foram fazer um exame de rotina normal, né? Quem já tem filho aqui? Normal, nossa, bastante gente. Normal ir no médico quase toda semana. E minha mãe foi mais uma vez, e no 6º mês de gestação, estava lá no exame, assim, saiu no laudo médico. Foi detectado uma síndrome de Down na criança, no bebê em formação, e o 5º dígito da mão direita, o dedo mindinho, não tinha crescido, não tinha nascido, não tinha vindo para fora. E ali foi onde meu pai e minha mãe desfrutaram muito da graça do Senhor e do entendimento para compreender aquela situação, porque nesses momentos mais difíceis é onde a gente mais duvida, né? A gente, poxa, faço tudo certo a vida toda e por que isso tem que acontecer comigo? Mas meu pai ergueu a cabeça, contou para a igreja, contou para os pastores, disse uma frase que até hoje ele fala nas igrejas, quando ele vai falar desse testemunho, que Deus dá filhos especiais para pessoas especiais. Mas meu pai tinha um pedido para o Senhor, ele falava assim, Senhor, tudo bem o Samuel nascer assim, sem nenhum problema, mas se o Samuel vier com esse problema, que não é um problema, mas você me entende, se o Samuel vier com essa dificuldade, eu não vou conseguir chegar no ápice do meu ministério pregando o evangelho para o Senhor. Esse foi o único pedido do meu pai. E aí entraram num jejum de 40 dias, olha, foi eles contando assim, né, é extraordinário ouvir tudo o que aconteceu. Voltaram para o 8º mês, fizeram um exame de rotina, e aí o médico olhou para a tela, e olhou para minha mãe, e olhou para a tela, e olhou para minha mãe, e olhou para a tela, e olhou para minha mãe e falou assim, sumiu, tipo, seu filho está perfeito, não sei o que aconteceu. E no laudo médico saiu, meu pai tem os exames até hoje lá em casa, saiu assim, a síndrome de Down contactada na criança em formação foi totalmente destruída,
desapareceu. E enxergamos uma continuidade no crescimento do 5º dígito da mão direita. E aqui está o 5º dígito e aqui estou eu. E depois de muito tempo ouvindo essas histórias, eu já fui jogador de futebol profissional, faz 1 ano mais ou menos que eu deixei tudo para isso. E essa história é a história que eu carrego junto comigo, desde que o Senhor me deu a oportunidade de estar aqui, de viver, de poder falar, de ouvir, de ver. Eu quero gastar todos os meus dias pregando a palavra dele. Para quem conhece, para quem não conhece, para quem está na igreja, para quem está fora. E eu espero que essa seja a vontade do seu coração, independente se você vai estar um dia pregando num altar ou não. Amém? Então agora que você já conhece um pouquinho de mim, um pouquinho da minha história, Mateus 5, 14 e 16. E se eu fosse dar um tema para essa palavra, por que eu falo palavra, não mensagem, né? Porque palavra, aqui tem um monte, tem um monte de palavra aqui, tem cópia de palavra do meu pai também, que ele pregou. Mas mensagem eu só tenho uma, que é Jesus. Amém? E todas as coisas convergem para ele, independente do tema que a gente for falar. Mas eu queria falar um pouco sobre brilhar permanecendo humildes. Quando Jesus fala que vós sois a luz do mundo e brilhe-se a sua luz sobre os homens. Consegue botar aqui? Olha aí, ó. Mateus 5,14. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Pode passar. Ninguém acende uma lâmpada e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca no lugar apropriado e assim ilumina todos os que estão na casa. Da mesma forma, brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem a seu Pai, que estás nos céus. Amém? Você recebe essa palavra? Então estende a sua mão um pouco, me abençoa, ora por mim. Vai que desse altar sai uma palavra para o seu coração, sai uma transformação para a sua vida, para a sua casa, para a sua família. Sim, Jesus, nós te exaltamos nessa noite, Pai. Muito obrigado pelo teu Espírito já estar presente aqui, Senhor. Muito obrigado por essa igreja, por essas pessoas. Jesus, que nessa noite não fale eu, mas fale o Senhor ao meu coração. Nós possamos receber mais e mais de Ti, Pai. Que a Missão Monte Sião seja uma igreja conhecida por receber pessoas, Pai. Pessoas que vêm com o Teu favor, pessoas que vêm com a Tua glória. E cada dia elas sejam mais transformadas para sair daqui e cumprir o Teu id lá fora também, Jesus. Aquece os nossos corações aqui nessa noite. Que Teu Espírito tem total liberdade para fluir no nosso meio, Senhor. Cura os enfermos, Senhor, transforma as vidas aqui nessa noite, Senhor. Em nome de Jesus, nós te damos toda a honra e toda a glória. Todo o poder é Teu, todas as vidas aqui são Tuas. Nada aqui, Senhor, nada aqui, nem microfone, nem bateria, nem cadeira, nem nada serviria se a glória do Senhor não estivesse aqui, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Então, irmãos, o nosso chamado é brilhar, não se esconder. Parece simples isso, mas nosso chamado é brilhar e não se esconder. E o melhor jeito da gente crescer e brilhar é a gente se manter humildes. Se manter humildes para continuar parecendo com Cristo, para continuar aprendendo dele. E como filhos de Deus, a nossa vida naturalmente... Quem é filho de Deus aqui? Amém, então. A nossa vida naturalmente influencia as pessoas que estão perto da gente. Influencia a rodinha no seu trabalho, influencia a rodinha na sua escola para os mais jovens. A nossa vida influencia. Se você vai na padaria e as pessoas veem Jesus em você, vê as suas atitudes, a sua vida influencia nelas. Mas hoje em dia muitas pessoas confundem o brilhar com o aparecer. E o problema maior é que essas pessoas às vezes estão na igreja. Então brilhar, irmãos, não é aparecer. Esse brilhar que o Senhor fala aqui em Mateus é refletir. Você concorda comigo? Amém? Por exemplo, a lua ela não tem luz própria. A lua reflete a luz do sol.
E assim a gente deve ser com Cristo, a gente deve refletir a luz dele, a glória dele, o poder dele. Então o problema hoje na igreja, para nós cristãos, não é a gente ser visto, não é a gente aparecer aqui, não é a gente pregar. Hoje, graças a Deus, o problema não é mais ter alguém falando aqui em cima, não é você pregar para quem está na rua. Hoje o problema não é esse. O problema é você querer ser o dono da luz que te ilumina. Então seja visto, isso é bom. É bom você ser visto, principalmente representando Jesus. O problema é a gente querer ser dono dessa glória, desse poder, dessa unção, é a gente querer pegar isso tudo e juntar para a gente. E Jesus deixa claro para a gente qual é o objetivo desse brilho todo, da gente brilhar. Mateus 5,16, pode botar aí? O versículo 16 que a gente leu por último. Da mesma forma brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem a seu Pai que está nos céus. Então esse é o objetivo de Jesus para que a gente brilhe. Para que vejam as nossas boas obras e glorifiquem a seu Pai. Então as obras podem até ser nossas, por meio dele, mas a glória sempre tem que ser para ele. Amém? Então o Senhor nos dá o que é dele, para a gente cumprir o propósito dele, e a gente continua achando que a gente aqui é o bom, que a gente é o que está conseguindo, que a gente é o que pode. Acabei de contar para você, eu ia nascer com problemas, segundo a medicina, não ia poder estar aqui falando. E aí daí eu percorro a minha caminhada toda para chegar aqui e falar que eu me tornei um pregador do Evangelho, eu me tornei um filho de pastor exemplar, eu me tornei um cara que conhece a Bíblia. Não, foi tudo Deus. Dele, por ele, para ele são todas as coisas. Se ele não quisesse que tivesse acontecido, ele não queria. Isso não está no meu alcance, isso não está no meu poder. Então as pessoas, quando elas veem você, elas precisam glorificar a Deus e não você. Porque a obra é dele, é para ele, o poder vem dele, vem tudo dele, você quer a glória para você. 1 Coríntios 1:31. Bota aí para todo mundo ler junto. Quero chegar no nível do Wesley, que ele fala, né? 1 Coríntios 1:31. Aí ele lembra do versículo. Obrigado, Espírito Santo. Manda um beijinho. Pá. Além do forro da igreja. Quero ver quando a igreja não tiver forro, hein? 1 Coríntios 1:31. Paulo fala à igreja dos Coríntios: a fim de que, como está escrito, aquele que se gloriar, glorie-se no Senhor. A glória é para o Senhor. Então uma coisa muito séria: nós não podemos usar a luz de Deus para benefício próprio. E muitas vezes nós pulamos o processo, o tempo certo dele para a gente conseguir brilhar. Porque a gente vê outras pessoas brilhando, a gente vê outras pessoas fluindo, a gente vê outras pessoas caminhando, e a gente começa, puxa, parece que eu preciso me mover, eu preciso brilhar, eu preciso me encaixar aqui. E a gente acaba pulando alguns processos. A gente cria até atalhos iluminados pela luz de outros homens, mas não pela luz de Deus. A gente começa a criar caminhos que são iluminados pela palavra de outras pessoas, pela pregação de outras pessoas, pelos movimentos de outras pessoas, só para a gente poder estar brilhando de algum jeito. Mas trazendo para um contexto atual, isso não passa de uma luz de LED que você tira da tomada e apaga. Então, em vez de a gente orar para saber o tempo certo das coisas, porque se você concorda comigo, levanta sua mão, a oração tem que ser prioridade na nossa vida. Por muitas vezes a gente deixa para orar por último. Então uma dica para você e para mim é: a oração tem que ser a primeira coisa, a oração tem que ser o primeiro passo. A gente faz tudo e esquece de orar. Então, em vez de a gente orar para saber o tempo de Deus, o tempo certo das coisas, a gente vai entrando por várias portas, achando que toda porta foi Deus quem abriu.
Só que eu vou te falar uma coisa, o diabo também abre portas. E Deus também fecha portas. Então a gente vai criando esses caminhos assim para conseguir alguma coisa, e às vezes não é no tempo de Deus, é no nosso tempo. Então deixa eu te falar uma coisa, Deus não tem pressa, amém? Porque pressa é defeito de quem está atrasado, e Deus nunca está atrasado. Nós temos pressa, nossa carne tem pressa, nós queremos o prazer antes da aliança, nós queremos a bênção antes do favor, nós queremos tudo antes da hora. Então, igual eu falei, o diabo também abre portas e Deus também fecha portas. E Deus não abre portas, Deus abre a porta. Ele mesmo diz: eu sou a porta, eu não sou as portas. Não existe várias opções para entrar no meu caminho, é só um. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então não adianta a gente buscar a luz de outras pessoas para poder brilhar, sendo que o único caminho é esse. Não é outra pessoa que vai carregar a sua cruz na sua vida, é Deus carregando a dele e você carregando a sua. Ponto. Agora você vai escolher o caminho que você quer trilhar: o caminho da luz ou o caminho da LED, igual eu falei. E pior do que ter uma porta fechada é ter muitas abertas e não saber qual que Deus abriu. Pior do que alguma coisa dar errado é ver muitas dando certo e não saber se Deus está presente nelas. E muitas vezes é melhor que dê errado, para a gente dar um passo para trás, para poder avançar 2 para frente, do que a gente ficar avançando e se machucando, e daqui a pouco a gente cai e já era. Como se fosse um arco e flecha, sabe? Ele te puxa para trás, você é escondido, você é rejeitado, você é humilhado, mas você está na mão do arqueiro. E a hora que ele te solta, você está na mira certa, você acerta o alvo. Uma flecha que só vai para frente, ela cai em, sei lá, 30 centímetros, 1 metro para frente. Quando você é puxado para trás e é solto pela mão do arqueiro, aí sim você vai mais para frente ainda. Então, por mais que pareça que tem uma porta fechada, uma vai se abrir. E nós começamos a copiar alguns comportamentos dos homens de Deus, por exemplo. A gente começa a copiar comportamentos de pessoas importantes, por quê? Porque a gente vê a glória de Deus naquelas pessoas, a gente vê a luz de Deus naquelas pessoas, e em vez de a gente entrar no nosso quarto, fechar a nossa porta e buscar que Deus ilumine a nossa vida, a gente busca a luz de outros homens, que às vezes nem sabem que a gente está fazendo isso. E a gente busca respostas e vai buscando, e vai buscando, e vai buscando, e vai buscando. Mas comportamentos copiados não criam identidade, criam personagens. O único comportamento copiado que vai te criar identidade é se comportar igual a Cristo. É copiar a Cristo e refletir a Cristo. E por essa falta de identidade, a gente vai nos movendo pela validação social, pelo que é melhor para todo mundo, por ideologias do mundo atual, por grandes movimentos. E a gente começa a viver como igreja sobre aquela famosa frase: nos dias de hoje é normal. A gente prefere não brigar pelo que é princípio, não botar o pé na frente pelo que é valoroso para Deus, e a gente simplesmente solta e fala: não, é normal. É igual criança quando está fazendo besteira assim: não, deixa, sabe? Deixa eu perguntar de novo, quem é mãe aqui? Muitas mães, glória a Deus. Muitos filhos, então. Você corrige seu filho? Se você não corrigir, ele vai fazer o que ele quer.
Então, se a gente como igreja não tomar essa posição de refletir a glória de Deus sobre os homens, as pessoas lá fora vão continuar do jeito que elas querem, e não do jeito que Deus quer para elas. Porque eu acredito que se você está aqui hoje, né, na igreja, se você está ouvindo essa palavra, se você está recebendo, se você está dando amém, aleluia, glória a Deus, se você cantou louvor, é porque você liberou a opção de escolha da sua vida e deixou Jesus controlar tudo. Quem já aceitou Jesus aqui? Aleluia, então deixa Jesus controlar tudo. Se você entrega a sua vida para Cristo, entrega de verdade. Porque entregar para depois ficar tipo assim, não, peraí, eu quero um pedacinho aqui para eu usar e depois eu te devolvo. Então a gente começa a usar aquela frase, nos dias de hoje é normal. Mas irmãos, os dias de hoje podem até ser de um jeito, mas o meu Deus é o mesmo Deus para sempre. Por muito tempo a gente estudando história na escola, a gente tem vários tipos, tem revolução ali, e tem guerra, e aí passa um século, passa outro, e as coisas vão mudando, mas nosso Deus continua o mesmo. O nosso jeito de viver para Ele deve continuar o mesmo, por mais que o mundo mude, principalmente para os jovens. Por mais que o mundo mude, por mais que a cultura do mundo pareça corrompida, nosso Deus é o mesmo. Então, igual eu estava falando de a gente copiar as coisas dos outros, né? Não reproduza coisas que você ainda não entendeu. Não faça coisas que você ainda não entendeu. Porque fazendo isso, agora eu quero falar para os mais velhos, fazendo isso você vai estar contribuindo com a ignorância da próxima geração. Porque você vai largar as coisas de qualquer jeito, em vez de corrigir e falar até aqui você pode, até aqui você não pode, enfim. Isso faz parte de refletir a luz de Deus. Então eu preciso discernir primeiro, para depois eu compartilhar. Eu preciso entender essa vida com Deus primeiro, para depois eu poder reproduzir na próxima geração, na minha geração. Que fique bem claro que eu estou pregando para nós. Amém? Porque vocês são muitos aqui, mas ninguém liga para o pregador sozinho no quarto, né? Vendo Deus falar essas coisas para ele, né? Ninguém vê ele apanhando, né? Pior é quando Deus dá uma palavra para você, que é tipo para você, literalmente, você quer pregar para os outros, não, é para você. Então não pule os processos. Não pule os processos de ser alguém iluminado pela luz de Cristo. Eu moro lá em Itajaí, beira-mar, e a gente tem do lado balneário. A gente até brinca que a gente mora em Itajaí e passeia em balneário, né? A galera gasta uma fortuna, eu só pego meu carrinho, 10 minutos, balneário. E lá em balneário, irmãos, olha, eu não sei o que eles estão tentando fazer lá, Dubai brasileira, é quem constrói prédio mais alto. Daqui a pouco Torre de Babel tem lá também, e tem tudo, vão chegar no céu mesmo. Vão construir um prédio agora de 150 andares para morar. Imagina você morar no andar 150 e o elevador travar. Aí você ora, né? Aí você lembra de orar, né? Mas o que eu quero te ensinar com isso é o quê? Um prédio, quando ele é construído lá em Balneário, ou em qualquer lugar, mas principalmente lá, por ser muito alto, eles cavam muito para baixo. Muito, 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 muito. Dá 6 horas, pode começar a trabalhar, pem, buraco até o Japão quase. Imagina, um prédio de 150 andares tem que ter uma fundação enorme. Eles cavam muito para baixo, para fazer um bom fundamento. Então, se nós quisermos refletir a luz de Deus como meros seres humanos, a gente tem que ter um bom fundamento, muito sólido em Cristo. Vamos ter que cavar para baixo pra caramba. Me desculpa falar assim, é que eu estou acostumado a pregar para jovem. Vamos ter que cavar muito para baixo. Muito, muito mesmo. Se você quer conhecer, se você quer perceber alguém que reflete bem a luz de Cristo, olhe para os fundamentos dessa pessoa.
Olhe para os dias maus dela, se ela continua sendo uma pessoa boa ou uma pessoa ruim. Olhe para o quanto ela cavou para construir um bom fundamento em Cristo. Só que ter Deus como fundamento, imagina, ter Deus como fundamento é algo muito forte. Requer uma grande responsabilidade, que é a gente continuar se aperfeiçoando nele, dia após dia. Porque não adianta você ter Cristo como fundamento de tudo, você ouvir uma palavra linda no domingo, na segunda e na terça-feira você esquecer tudo que você viu e ouviu até aqui e voltar a ser uma pessoa normal. Se você quer mesmo ter o seu fundamento muito sólido em Cristo, você precisa continuar se aperfeiçoando dia após dia com Ele. E essa é a morte diária que Ele nos ensina quando a gente tem que carregar a nossa própria cruz. É diariamente morrer para nós mesmos, para que a vida dEle viva em nós. Está lá em Filipenses 1, 29. Bota aí para mim, por favor. Varão valoroso. Porque a vocês foi dado o privilégio de não apenas crer em Cristo, mas também de sofrer por Ele. Mais um. Já que estão passando pelo mesmo combate que me viram enfrentando e agora ouvem que ainda enfrento. Então não foi nos dado só o privilégio de conhecer a Cristo, mas de passar pelas mesmas coisas que Ele passou. Isso nos faz a gente se aperfeiçoar cada dia mais. A gente ter que se aperfeiçoar. Mas nós já somos completos em Cristo. Eu sou completo em Cristo. Olha, eu tenho Cristo, não preciso de nada. Moro na rua se precisar. Se eu tiver Jesus, eu não preciso comer, não preciso beber. Meu pai tem uma frase muito legal que ele fala assim, eu estou pronto como se Jesus voltasse amanhã e me preparando como se Ele voltasse daqui a 1000 anos. Então eu não preciso de mais nada, eu só preciso dEle. Estando na glória, estando na terra, eu só preciso dEle. Nós já somos completos nele, mas a gente ainda tem que se aperfeiçoar nele. Engraçado, né? A gente já tem Ele, tem tudo, mas a gente ainda precisa de mais dEle, para ficar mais parecido com Ele, mas a gente já tem Ele. É loucura entender o Evangelho, né? É loucura entender essa vida para Cristo. É muito louco. Tem uns malucos que mandam beijo pro forro. É meio doido. Aí vai apanhar para mim amanhã no futebol, hein? É loucura o Evangelho. É loucura Paulo estar dentro da cadeia, preso, e falar que o Evangelho liberta. É loucura Deus falar que os últimos serão os primeiros, que os humilhados serão exaltados. É muito louco isso. Então é muito louco pensar que a gente já tem Cristo, tem tudo, mas ainda precisa mais dele. É um desafio diário, é dia após dia, se aperfeiçoando, morrendo para si mesmo e vivendo para Ele, dia após dia. Então a gente precisa buscar esse aperfeiçoamento para que a gente possa refletir a luz de Deus para iluminar o caminho para outras pessoas, para que a luz dele ilumine o caminho, não a nossa. A gente é só o reflexo, como se a gente fosse o espelho ali, só mostrando assim, esse é o caminho. A gente até tem um culto lá no Mevan, que é o de batismo, que é muito legal. A gente bota o tanque de batismo, aí aqui tem o púlpito com a palavra, e aqui tem a ceia. E a gente faz essa como é que fala? Essa semelhança aí. Semelhança não. Comparação, aleluia, glória a Deus pelas pessoas da igreja Monte Sião. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E é isso que a gente precisa apresentar para as pessoas. A gente não precisa apresentar o que a gente sabe de melhor, o quanto a gente conhece a Bíblia, para querer mostrar quem a gente é. Deus não precisa da nossa performance. Deus não precisa que a gente bote a melhor roupa e venha aqui pregar.
Deus não precisa que eu tenha um tecladista bonito desse pra caramba. Deus não precisa. Te dei moral, hein, fera? Deus não precisa disso. Ele só precisa que a gente aceite viver por Ele. E quando Ele pede isso pra gente, que a gente brilhe, é justamente por causa dessas pessoas que estão dessa porta para fora e não conhecem o caminho ainda. Nada é sobre nós. Nós podemos promover algo, mas não pra gente. Sempre para os outros. Pensando que a próxima vez que você sair na rua, você olha para o cara que está lá sentado na rua, pedindo dinheiro, e você fala: poxa, eu quero ver esse cara comigo no céu. Acho que eu vou lá orar por ele. Ou, não sei, você sabe o seu dia a dia, você sabe quem você encontra na rua, mas ou você vê aquela pessoa no trabalho que está com muita dificuldade dentro de casa, que a família está totalmente destruída, o lar está destruído, e aí você fala: poxa, eu quero ver esse cara e a família dele comigo no céu, e eu vou orar por ele, e eu vou apresentar o caminho para ele. Tá, e aí, Samuel, o que eu faço depois que essa pessoa, poxa, ouvir a palavra e falar que foi na igreja por causa de mim e tal? Aí você vai fazer igual o pastor Wesley faz. Dê a glória para ele. Dê a glória para Cristo. Nós somos a exibição de Deus para esse mundo. Não precisa nem abrir nem botar aqui, mas está lá em 1 Coríntios 4:9, que se você quiser ler. Paulo fala dos apóstolos como espetáculo de Deus para esse mundo. Então nós somos a exibição de Deus para esse mundo. Então a gente tem que parar de querer ser um crente normal para não ter problema. A gente tem que parar de querer ser crente normal para não carregar o fardo do nosso irmão, para não ajudar ele. A gente tem que parar de ser crente normal para não lidar com o peso da palavra do Senhor. Por exemplo, o povo de Deus no deserto, crentes normais, que ficaram com medo de ouvir a voz de Deus, não tiveram paciência para escutar Ele, e quando Moisés voltou, já estavam adorando outra coisa. Então a gente tem que parar com esse pensamento de ser um crente normal para não ter problemas. Não ter problema é os seus problemas serem problemas por causa de Cristo. Isso é não ter problema. É que os seus problemas só sejam seus problemas por causa de Cristo. Você só vai arrumar o problema por causa dele. Legal, né? É massa. Que bom que hoje a gente pode ir de carro, né, na missão, vir no culto, a gente pode ir na praça pregar. E os discípulos? Que viram Jesus subindo e tipo, e agora? Agora eu vou andando lá para a Ásia, eu vou andando lá para a Europa, aí eu vou ser morto, aí eu vou ser apedrejado, decapitado, crucificado, de cabeça para baixo, invertido, do avesso, na água, no céu. Isso é ter problema por causa de Cristo. E esse tem que ser o nosso tipo de problema. Porque igual eu falei, a gente tem Cristo, estamos completos nele, então esse mundo só nos serve para poder pregar o Evangelho. Mas nada que vem desse mundo nos satisfaz mais. Nada que vem dele completa mais a nossa alma, nossa carne, nossa mente, nosso coração, nosso espírito. Nada que vem dele completa mais. E agora os seus problemas são só problemas por causa de Cristo. Isso é refletir a luz dele. Então esteja pronto para quando for a sua hora de brilhar. Porque Deus vai te apresentar. Quando for a sua hora de brilhar, Deus vai te apresentar. Quer ver? Jó, todo mundo conhece Jó? Amém? Jó não tinha problema nenhum até Deus apresentar ele numa reuniãozinha.
Até Deus fala assim: ô Satanás, vem cá. Tá vendo ali, ó, meu servo Jó? Lindo, né? Bonito, cheiroso, vai todo domingo pro culto, dizima, come com os irmãos depois do culto. Tá vendo ele? Incomoda um pouco ele lá, vai. Bota aqui, Jó, capítulo 1, versículo 6, por favor. É muito louco isso, né? Deus apresenta Jó nessa reuniãozinha. Certo dia os anjos vieram apresentar-se ao Senhor, e Satanás também veio entre eles. Pode passar, vamos ler até o 12. O Senhor perguntou a Satanás: de onde você veio? Satanás respondeu ao Senhor: de perambular pela terra e andar por ela. Então o Senhor disse a Satanás: reparou no meu servo Jó? Você está vendo ele? Não há ninguém na terra como ele. Imagina você ser apresentado por Deus numa reunião como essa, e Deus falando assim de você: não há ninguém na terra como esse cara, como esse homem, como essa mulher. Imagina você sendo apresentado nessa reunião. Quem acha que já foi apresentado nessa reunião? Não levantaram a mão porque estão com vergonha, né? Mas eu sei que... Então o Senhor disse a Satanás: reparou no meu servo Jó? Enfim, pode passar? Não, passa não, volta. Isso, valeu vaso. Na terra como ele, um homem íntegro e justo, que teme a Deus e evita fazer o mal. Agora pode passar. Satanás respondeu: será que Jó não tem razões para temer a Deus? Muito louca essa conversa de Deus com Satanás, eu só fico imaginando isso. Acaso tu mesmo não puseste uma cerca em volta dele, da casa dele e de tudo que ele possui? Tens abençoado tudo o que ele faz, de modo que os seus rebanhos estão espalhados por toda a terra. Ou seja, meu querido, olha aqui, Deus apresenta Jó para Satanás, não apresenta? E aí Satanás começa a se importar com Jó. Por quê? Porque se Deus apresentou ele, é porque ele importa para Deus. Se ele importa para Deus, ele importa para Satanás. Por quê? Porque Satanás quer destruir o plano de Deus. Normal isso? Pode continuar. Não, isso. Estende, porém, a mão e fere tudo o que ele tem, e com certeza ele te amaldiçoará na tua face. Aí é tipo assim, Satanás falando para Deus e fala: aceita esse desafio aí? Tá afim? E o Senhor disse a Satanás: pois bem, tudo que ele possui está nas suas mãos. Deus é muito louco. Ele entrega Jó para Satanás, tipo assim, ó, faz o que você quiser aí, vamos ver o que acontece. Apenas não toque diretamente nele. Então Satanás saiu da presença do Senhor. Na sua imaginação, pode parar, obrigado. Na sua imaginação santificada, imagine essa cena. Imagine Jó tendo uma vida perfeitinha de um crente normal, até chegar a Deus e falar: o cara é bom, hein? Acho que eu vou dar uma dificultada no jogo. Acho que eu vou pesar na de Jó. Então se prepare para brilhar. Porque quando você começar a brilhar e Deus começar a te apresentar, as trevas vão se incomodar. Porque enquanto você não brilha, para que as trevas vão querer alguma coisa com você? Então se você estiver disposto a começar a brilhar, se prepara. Porque você vai estar sendo apresentado nessa pequena reunião. E aí você vai começar a viver as provações de Deus e as tentações de Satanás. Que quando a gente fala assim: ah, meu Deus, eu acho que Deus colocou uma tentação na minha vida. Não, Deus não coloca tentação. Quem coloca é a sua cabeça, sua carne. Deus coloca provações. Só que Ele também te apresenta nessa reunião, então vão ter tentações também. E por mais que seja muito engraçado, sabe aquela coisinha do anjinho e do diabinho aqui, falando no seu ouvido? É exatamente isso que acontece. E aí você vai decidir qual luz você vai querer refletir. A de Deus ou a sua. Por que eu falo a sua e não a de Satanás? Porque Satanás, ele quer que você faça a sua vontade, não a dele. Ele não tem propósito nenhum, ele não tem plano nenhum, ele sabe qual é o fim dele.
Ele quer que você faça a sua, porque você fazendo a sua, você não faz a de Deus. E o problema é que muitas pessoas hoje têm medo de dar esse passo para frente, de falar: Jesus me mostra, e ser apresentado nessa reunião. Muitas pessoas têm medo de começar a caminhar com Cristo e passar por algumas provações de não mais um crente normal, se é que você me entende. E elas acabam escolhendo só brilhar, quando brilhar é a última saída. Elas escolhem refletir a luz de Cristo quando essa é a última saída para elas, porque elas são crentes normais até hoje, não avança nem retrocede, fica no mesmo lugar. Se você conhece alguém assim, ore por essa pessoa, por favor. Se ela está aqui nessa noite, depois no final do culto você sai do seu lugar e ora por essa pessoa. Porque se essa luz está refletindo em você, outras pessoas ao seu redor não podem estar em trevas. Deixa eu ver. Tem uma garrafa aí? Não tem, né? Vou usar o copo então. Finge que esse copo está fechado. Por muito tempo, muitas pessoas na igreja prenderam a unção, o poder, a graça e a luz de Deus. Fecharam e deixaram totalmente para elas. Lembra quando eu falei no começo que a gente pode ser visto, só não pode achar que é dono da luz? Muitas pessoas na igreja acharam que eram donos da luz, donos do poder de Cristo, e muito tempo deixaram isso preso. Me perdoa se eu fizer besteira, mas você não pode deixar que a luz de Cristo seja algo preso em você. Isso é um rio que corre, porque tudo que é fechado, tudo que é trancado, se você puder ver, vai no mercado, tudo tem prazo de validade, tudo uma hora acaba. E pastor, desculpa pelo que eu vou fazer aqui, mas o rio de Deus, ele corre. Então ele tem que correr em você e através de você. E eu estou falando isso com mais peso porque eu sinto que tem pessoas aqui que têm a luz de Cristo, mas não estão refletindo ela para as pessoas do lado. Então, ó, destrava tudo que tem aí dentro. Abre a porteira e deixa o rio correr em você. Vou fazer uma piada. Então muitas pessoas acabam escolhendo brilhar quando essa é a última saída. Quando ficaram trancadas demais, presas demais e agora clamam: Jesus, me ajuda. Igual eu falei da oração, se a gente talvez tratasse a oração como prioridade, será que teriam mais pessoas doentes? Será que teriam mais enfermos? Será que teríamos mais dificuldades? Porque, pensa comigo, e você é humano, não vai mentir para mim, que eu também sou. A gente fica doente, não fica? Aí a gente vai na farmácia, aí o remédio não resolve. Aí a gente marca um médico, aí o médico não resolve. Aí a gente dobra o joelho e ora. Fala: Senhor, eis-me aqui, teu servo, me ajuda, me deixa vivo. Se você orar todo dia antes de você acordar não, né? Depois de você acordar, e falar assim: Senhor, abençoa meu dia, protege meu dia, me dá saúde, me dá paz, me dá força. Você acha que vai chegar lá no leito de morte, você vai estar precisando orar? Então a gente não pode tratar
a luz de Cristo refletida em nós como a nossa última saída para poder dar certo. Deus não quer que o Evangelho seja a sua última saída. Ele não quer que a exortação da palavra seja a sua última saída. Ele não quer que um coração grato a Ele todos os dias seja a sua última saída. Vou contar uma história para você rapidinho. Pedro pescou a noite toda e não pegou nada. Amém? Jesus encheu o barco dele de peixe e depois disse para ele deixar tudo e segui-lo. Não foi assim? Agora eu te pergunto, por que Jesus não chamou Pedro para o ministério quando ele já não tinha pego nada? Seria muito mais simples, né? Jesus está lá, o Pedro está lá, não tem nada no barco, passou a noite toda e não pegou nada, vem comigo que tu passa de ano. Foi assim que Jesus deve ter falado para Pedro, que ele poderia ter falado para Pedro. Esse cara não pega nada, eu vou chamar ele e vou resolver os problemas dele. Não, Jesus é o quê? Louco, loucura santa, loucura de Deus. Por que Jesus não chama Pedro para o ministério quando ele já não tinha pego nada? Seria fácil demais. E aí Jesus vai lá e faz o quê? Joga a rede para cá, pega tudo, enche o barco, e aí Pedro, vai me seguir? E vai deixar tudo para trás? Deus não quer que o Evangelho, que seu ministério, que aquilo que Ele te deu, que a família que Ele te deu, por mais que você esteja aqui hoje, representando o único membro da sua família, que se converteu ao Evangelho, Deus não quer que tudo isso seja a sua última opção. Ele sempre vai te dar alguma coisa, para te dar um motivo, para deixar tudo para trás. E por isso Ele cria uma possibilidade de te dizer assim: e aí, tem coragem de deixar tudo? Para refletir a minha luz? E as trevas começarem a se incomodar? Tem coragem de deixar tudo? Então olha, não se preocupe quando Deus tira algo de você. Quando Deus tira uma pessoa, quando Deus tira um emprego, quando Deus tira uma oportunidade. Não se preocupe quando Deus tira a igreja, tira o seu carro, tira alguma coisa que você gostava muito. Não se preocupe quando Ele tirar algo de você. Ele está sempre querendo te ensinar. Se preocupe quando Ele está dando. Que quando Ele está dando, o Jó se lascou. Dançou, Jó. Então a minha pergunta para você nessa noite, e se você já quiser se colocar de pé, porque bateu a fome, o pastor Willie falou que vai me levar para comer, paz. Se você quiser se colocar de pé, fechar seus olhos, olhar para dentro do seu interior. Eu sei que não foi uma palavra tão animada, tão uau, estamos em festa, é aniversário, esses balão eu quero até levar para Itajaí para usar no meu. Eu sei que não foi uma palavra tão celebrativa para você pular e sair da cadeira querendo chegar no céu, mas eu sei que foi uma para você olhar para dentro de você. Então é isso que eu quero que você faça agora. Feche seus olhos e olhe para dentro de você. Olhe para o seu espírito.